tiveram uma tretinha, que vira e mexe essa treta aí e voltava. E aí numa dessas tretas, Portugal então manda expulsar tudo que é francês das suas terras, tanto de Portugal quanto de suas colônias. Cuidado com o carro aí, Marcelo. Hein? E é nesse contexto que os capuchinhos, que eram franceses, coitados, foram expulsos. Bom dia, bom dia. E aí então fica vago. E aí então, que analisando a situação, o espaço onde o bispo podia ficar, que a Igreja Católica então decide travar o seu lugar aqui no Morro da Conceição. Isso porque os 4 primeiros morros que a gente já falou, já estavam ocupados por ordens religiosas. O Morro do Castelo pelo pessoal de São Sebastião. O Morro de São Bento pelos beneditinos. O Morro Santo Antônio pelos frades franciscanos e antonianos. Franciscano, na verdade, porque o Antônio era seguidor de Francisco. E o Morro da Conceição ainda não tinha uma ordem fixa aqui em cima. Então ele se instala aqui, o bispo do Rio de Janeiro, e constrói essa mansão para o seu bispo. Aqui moraram 12 bispos ao todo, né? Entre 1700 e pouco e 1910. Em 1910, a casa do bispo ela se muda para o bairro da Glória, que é o Palácio São Joaquim ali, bem na frente da Estação Glória de metrô, que é inclusive onde o Papa Francisco fez uma oração lá, quando esteve aqui na jornada de 2013. Então esse é o Palácio Episcopal, né? Fala, né? Palácio Episcopal que fala. Onde era a capelinha do bispo aí dentro, foi transformado em biblioteca, porque depois que a igreja saiu daí, eles venderam o palácio para o Exército Brasileiro. E aqui eles instalaram o serviço cartográfico do Exército. Então por isso que você vai ver lá em cima, lá, ó, serviço geográfico e cartográfico, quinto não sei o que, Ministério da Guerra. Aí você pensa, ele funciona até hoje, ele funciona como museu e como serviço cartográfico e ativo mesmo. Você vê ali embaixo do Brasil da República, Ministério da Guerra. Quem é o atual ministro da Guerra? Curioso, né? Gente, Ministério da Guerra não existe mais. É da Defesa hoje em dia. Mas curiosamente eles mantiveram o nome lá em cima. Esse nome foi usado desde a época imperial até 1967, durante a ditadura militar. E aí foi transformado depois, modificado para Ministério do Exército. E assim continuou até os anos 90. No governo FHC, se não me engano, todos os ministérios, Exército, Marinha, Aeronáutica, foram todos acoplados dentro do Ministério da Defesa e está assim até hoje. Mas aqui manteve, né, o serviço Ministério da Guerra ali em cima. E hoje em dia o palácio com a fortaleza lá atrás, eles são conectados. Então você consegue ir de um lado para o outro por dentro da construção sem precisar sair. E tem visita guiada aqui, é muito mal, eles não divulgam muito. Opa! Eles não divulgam muito, você tem que mandar um e-mail, pedir, quero conhecer, não sei o que, eles mandam as datas, as opções de datas lá. Aí você reserva, só tem durante a semana também, eles abrem, fim de semana não tem visita. Mas quem puder, depois me manda uma pergunta lá no WhatsApp ou no Instagram que eu mando um e-mail certinho. Eu fiz uns 2 anos atrás, é bem legal, gostei. Nunca entrou, né? Tem uns 2 anos que eu fui, eu tava de férias, por isso que eu fui. Cheguei a levar uma escola e não consegui não. Conseguiu, né? Pessoal, o nome dessa rua aqui é Jogo da Bola, ele estava explicando aqui o guia. Ó, Jogo da Bola. Porque essa bola que se refere é aquelas bolas que os escravos carregavam nas correntes nos pés, né? Ficava preso o escravo e tinha corrente com aquela bola que não deixava o escravo correr, né? E aí diziam que os escravos ficavam chutando essas bolas, querendo andar, empurrando essas bolas com o pé. Aí é o nome da ladeira que ficou o Jogo da Bola. Século XX, e hoje ela ainda funciona. E por ser uma igreja de devoção particular, ela depende da doação dos seus fiéis. Então ali você tem uma moça que mora aqui, a Simone, que ela que cuida da igreja. Essa igreja é bacana porque ela ainda é um resquício daquele tipo de vida que a gente tem naquela cidadezinha pequenininha. Vocês veem que o morro, né, ele parece um morro bem acolhedor, assim, um lugar bem bacana. E essa igreja, todo dia 8 de dezembro, ela faz alguns eventos especiais, porque dezembro é o dia dedicado à nossa Conceição. Então eu recomendo sempre que as pessoas que podem, que possam vir, venham visitar, assistir a missa nessa igreja. Ela é bem bonitinha, ela é bem pequenininha, então estão agora mudando o tempo dela também. Mas no dia 8 existem algumas festividades aqui, né? Então tem a procissão, que vai até a praça e volta. Antes da pandemia, era mais legal, porque tinha barraquinhas, então era um lugar que tinha mais acesso. Hoje em dia tem menos gente.
Mas essa igreja, então, ela marca exatamente essa questão da vida social das pessoas. O outro ponto também que vai marcar essa relação social aqui no Morro da Conceição é a próxima pracinha aqui de Aparali. Ali tem o pessoal que deve estar vendendo suco, doce, salgadinho. A gente para ali por 5 minutinhos, tá bom? Depois a gente desce. Então atenção pro tempo, para não ficar ali e ficar aqui em cima, tá? Depois vocês vão morar aqui em cima. Não vai buscar não. Eu vou virar lendas do Morro da Conceição. Teve uma senhora que veio com a gente aqui, se perdeu, hoje ela está morando no morro. Como eu sou muito espírito de porco, eu gosto de fazer essas coisas. Por quê? Primeira favela, nos termos oficiais de palavra favela, realmente essa é a primeira. Tá bom? Porque ele recebeu uma ocupação maciça de soldados que lutaram na Guerra de Canudos. E lá em Canudos existia uma planta que crescia toda entrelaçada. Essa planta tem o nome de favela. E como as ruas do morro são entrelaçadas uma na outra, acabou chamando-se de favela. Mas o primeiro morro que teve ocupação popular, que hoje conhecido como favela, não foi o Morro da Providência. Foi o Morro da... Isso é muito fácil para associar. Qual foi o primeiro morro onde teve ocupação de caridade? De irmandade religiosa que praticava caridade? Morro de Santo Antônio, franciscano, lá no século XVII. Então o que acontece? Se lá existe uma irmandade franciscana que promove caridade, eu vou ficar lá perto deles. Então lá o Morro de Santo Antônio foi o primeiro lugar que teve uma ocupação de pessoas pobres na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, no século XIX, já no século XIX, século XX, o Morro da Providência virou com esse conceito, termo de favela. Então, inclusive, os moradores da Providência escrevem favela com 2 L's. Morro da Favela, Morro da Providência. E uma coisa curiosa é que nem se você está vendo aquela lua lá, uma lua amarela, ali é um centro cultural. É que eu falei, não sei se é lua crescente, ou lua minguante, ou lua amarela. É lua. É um grupo de alemãos, alemães ou alemãos? Como é que é o final de alemão? Isso daí. Alemães, obrigado. É que eu sou historiador, não sei fazer português nem matemática. Alemães. Ué, limão é como limão? Limães? Limões? Ah, tá. Obrigado. Coisas do português. Muitos limões. Os alemães, então, eles criaram em cima um centro cultural, que é voltado para atividades culturais para o pessoal do morro. E embaixo do morro, que na verdade era o Morro do Livramento, hoje acabou sendo o Morro da Providência, nasceu uma das figuras mais importantes da história da literatura brasileira. Quem foi? O maior escritor da literatura brasileira. Nasceu Machado de Assis. Nasceu no Morro do Livramento. Eu vou mostrar para ele a rua que ele nasceu, tá, gente? Outra coisa muito importante. A partir de agora vamos separar o joio do trigo. Pessoas corajosas e pessoas medrosas. Quem é corajoso aí? As pessoas corajosas vão descer com o Ariel pela escada. Pela escada mais vertical do Rio de Janeiro. Tá? Por quê? É uma escada que vai dar no hospital. Mas vai dar lá no Jardim Suspenso do Valongo. É uma escada, gente, que, por favor, né, sério, tenha atenção. Tá? Ela tem corrimão, o pé cabe bonitinho, mas ela é extremamente íngreme. Então, quem for descer pela escada com o Ariel, que é o mais corajoso, vai devagarzinho. Não quero descer, eu tenho vertigem, tem problema, eu vou morrer, eu vou cair. Vem comigo, porque eu vou dar a volta pela rampa lá por trás. Vamos parar no mesmo lugar. Mas o do Ariel é o caminho mais rápido para o caminho. Pessoal, quem não for descer a escada já pode seguir direto aqui na rampa aqui atrás de mim. Também não sou bobo não, vou daqui a pouco eu vou te pro outro lado. Tá. As pessoas sempre se assustam. Não, Marcelo é o feio. Eu sou bonito, eu sou o Ariel. É atrás da estação rodoviária da Central. Atrás da estação rodoviária. Escadaria aqui bem íngreme. Tem que ir, que eu que tenho pezão, tem que ir de lado.
Jardins suspensos do Valongo. Qualquer jeito. O Rio era o espelho do Brasil, era a cidade cosmopolita, onde as mulheres usavam as roupas da última moda de Paris, os homens usavam fraque, cartola, né? Então a gente, por exemplo, a gente ia ser expulso daqui rapidamente, né? Porque tá todo mundo lá, a gente tá suado, cansado. Mas essa região, quando ele transforma, o que ele quer fazer? Ele quer apagar esse passado. Apagar esse passado escravista. Isso foi feito no caso do Valongo, com o aterramento em 1843, e isso foi feito aqui também. Por quê? A partir de agora, o Rio não quer ser essa cidade escravista. O Rio não quer ser a cidade como é o porto escravista do mundo. O Rio quer ser uma cidade civilizada, em oposição à barbárie. Então vamos fazer um jardim, olha só, estátuas de deuses greco-romanos. Essa aqui é réplica, tá? Não é original não. Um jardim com rocais, com água, com cascata correndo, uma casa da guarda, toda ela em estilo clássico. Né? Então toda essa região, ela passa por essa transformação de urbanização, mas ao mesmo tempo uma ideia de apagamento da história da memória. Porque não pegava bem para o Rio de Janeiro. E quando eu falo que as pessoas que caminhavam por aqui, né, isso no século XX, elas sequer tinham ideia do que era aqui no passado. Porque não havia essa busca, esse retorno à raiz africana. Porque, de fato, essa região passa a ficar muito mais conhecida, mais famosa, somente em 2011. Quando, de fato, é redescoberto o Cais do Valongo. Que aí atrai os olhares, atrai todas as atenções para essa região. Então essa região começou a ter esse desenvolvimento desse turismo afrocentrado a partir de 2011. É uma coisa recente. Porque até então, você passava por aqui e você não tinha ideia de que ali existia o Cais do Valongo, de que aqui sabia, mas quais eram as intenções. Tá? Então, gente, a cidade também tem essa história de qual é a história que a gente quer contar. Então esse é o perigo, é a nocividade da história que você quer contar. Porque a gente, até hoje, sempre conta a história de quem? Dos vencedores. Quem está morto não conta a história. Então a gente cria uma narrativa que vai tentar o quê? Diminuir, atenuar essa questão da escravidão. Inclusive, né, muitos historiadores que a gente hoje respeita e fala, Sérgio Barco de Holanda, Gilberto Freire, que vinha com a ideia do homem cordial, né? Porque a escravidão não foi tão ruim, né? E cuidado com esse discurso, gente. Entendeu? Esse discurso que você se apropria de um discurso que não pertence a você e você repete. Porque no Brasil a escravidão não foi tão ruim. Porra! Não pode tirar palavrão, mas não fala não. Tá, então a gente tem essas narrativas que elas recuperam hoje uma história que ela é de fato real, que ela de fato existiu, e a gente mostra que a cidade ela é mutável. Depois você vai observar essa rua aqui, imagina isso no século XIX. Esses armazéns todos repletos de escravizados. Oi? Então, todas essas casas, elas seguem um padrão português. Onde você tem embaixo as casas triportadas, sempre 3 portas largas, onde era o armazém, onde era o comércio, e em cima a residência. Então aqui era comum, se você voltar a máquina do tempo do século XIX, você ia ver embaixo os armazéns com escravizados, tem pintura do Debré, busca em Debré, Cais do Valongo. Você vai ver imagens que mostram como que era esse shopping a céu aberto de escravizados. Tá? Então, essa narrativa que a gente faz hoje é para mostrar que um lugar como esse aqui, ele foi reinventado para que não fosse associado à ideia de escravidão. Ariel, oi. Conta pra galera aí como é que é esse processo. Conta daí, eu vou contar aqui porque aqui tá sombra, né? Exatamente. Aqui embaixo a gente vai ficar vamos adiantar o que dá aqui. A gente está aqui bem próximo aqui do Cais do Valongo já, tá? Daqui de cima dá quase para ver o Valongo. Antes de mais nada, o Cais do Valongo
E os historiadores estimam aí que cerca de 1 milhão de pessoas escravizadas desembarcaram só nesse cais, que a gente vai passar daqui a pouco. 1 milhão numa época aí de uns, vamos botar em 50 anos mais ou menos. 1 milhão e 50 anos, mais ou menos. O caso do Valongo, ele começa a ficar muito forte, principalmente quando a família real, em 1808, chega no Brasil. E ainda havia muito desembarque de escravizados nas proximidades da Praça 15, o antigo cais da Alfândega. Então eles não gostavam do que viam e pediram para ir para a periferia da cidade. E aqui já era a periferia da cidade. Então eles constroem esse cais aqui. Valongo, é curioso esse nome Valongo, né? Valongo nada mais é do que um vale longo, que é isso que a gente está aqui. Então, se imaginando, esse vale é um vale longo. Por isso o nome Valongo. E estima-se que nos 300 anos de escravidão no Brasil, cerca de 4 mil bilhões de pessoas foram trazidas do continente africano para serem escravizadas aqui. Principalmente da região da atual Angola, Moçambique, Congo, que eram áreas de colônias portuguesas na África, e também na costa do Golfo do Benin, que é ali mais ou menos onde hoje é a parte da Nigéria também. E o processo de libertação, vamos dizer assim, entre aspas, da escravidão no Brasil, ele foi comparado com os outros países das Américas, principalmente, foi um processo bem tardio. A América Espanhola, por exemplo, ela começa a libertar 100% da escravidão já a partir da independência dos países. Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, parte da América Central também, o próprio Estados Unidos, México, etc. Eles já começam, a partir do momento que eles se tornam independentes, uma das primeiras coisas que eles fazem é abolir a escravidão por completo. E no Brasil não, no Brasil a gente vira império, foi uma situação totalmente diferente da América Espanhola, né? A nossa situação, que é considerada América Portuguesa, né, o Brasil. Em vez de a gente conseguir a independência total de Portugal como uma república, como aconteceu nos países da América Espanhola, nossos vizinhos, aqui muitas correntes eram utilizadas para movimentos realizados já nessa região, onde eles se passaram para o primeiro momento. Aqui em Israel é Leoados, tá? E quando eu estou hoje, fala que essa história, ela não pode ser conectada completamente pelo lado somente, né, da coisa ruim, da problema que nós temos. Existiam também pessoas que vão desde muito cedo lutar contra esse estereotipista. E hoje em dia, a gente sempre fala, nós historiadores, esqueçam o São Isabel. O que ela vai fazer é ratificar uma decisão que havia sido tomada desde 1870. O escravidão passou a ser considerada retrógrada, sobretudo com a criação do Partido Republicano, sobretudo com a criação do Partido Paulista, sobretudo com a ação de pessoas que vão combater de fato esse sistema escravista. E, obviamente, hoje, nós estamos recuperando essas pessoas. O requisito sexual, depois eu vou falar, para vocês, é um cara chamado Luiz Gama. Luiz Gama, ele é filho de um português como escravizada, mulher negra, filho de Maí, que veio lá da África, rainha do seu território, e Luiz Gama foi vendido por seu pai como dívida de jogos, dívida de jogo. O Luiz Gama passou a vida inteira, foi todo provado que ele não era escravizado. Então o que ele fez? Ele começou a estudar direito, ele se tornou Ávila. Ávila é o advogado que é o advogado oficial. Ele começou a estudar lei e conseguiu provar que ele havia sido vendido por seu pai como dívida de jogo. Então ele conseguiu sua liberdade, através de muita luta, muito estudo, e ele passou a lutar contra a escravidão. Passou a perceber negros escravizados. Passou a criar sistemas que pudessem libertar escravizados. Diz que Luiz Gama chegou a libertar mais de 500 escravizados ao longo da sua vida. Mais de 500. Então ele distribui essa categoria junto com a outra entidade muito famosa, Rosas Negras. Mulheres que faziam seu ofício, vendiam seus produtos e quando tinha arrecadado, compravam as copias. Usando patrocínio, outra coisa muito importante, que a gente vai fazer discursos anti-escravistas.
E ele tem uma coisa muito importante nessa região. Trabalha. Pode falar, pode falar. Ah, tá. Achei que era. Essa questão aqui, aqui a questão dos tijolos aqui que adota esse povo seguro, por exemplo, de um engenheiro chamado André Rebouças. Ele seu irmão Antônio Rebouças. Esse nome é bem a evolução dessa região. Obviamente, o nome Pedra do Sal. Lambe e vê se está salgado. Deixa eu ver. Não deve estar. Esse aqui é um velho truque. Você passa esse dedo e você chupa esse aqui. Pelo amor de Deus, hein? Gente, Pedra do Sal, obviamente, tem a ver com o fato de que aqui existiu alguma coisa em relação ao sal. Por quê? Aqui, lembra? Toda essa região eram portos, eram trapiches, eram armazéns. E o mar batia até as faldas, né, dessa pedra. Aqui nós estamos lá em cima, ele morreu da Conceição. A gente veio de lá. E todo o carro de sal que chegava no Rio de Janeiro, ele era depositado aqui na pedra. Até como uma forma dele secar. Porque ele vinha úmido, né, pelo oceano, então botava aqui, espalhava aqui o sal para ele secar. E o sal, ele era muito valioso, até porque nós não tínhamos papel moeda, não tinha dinheiro. Então todo o pagamento era feito em produtos. Inclusive o sal, a palavra salário, né, vem do sal. Roma usava para pagar os seus soldados com sal. Daí a palavra salário. E essa pedra, então, ela vai se tornar um lugar de convergência, de encontro de cultura das pessoas negras que viviam na cidade. Toda essa região, você vai convergir para cá pessoas que vão morar ao redor de toda essa região aqui da Pedra do Sal. Aqui, sobretudo, existiam grandes centros, né, de candomblé, de umbanda, que eram os terreiros dedicados aos orixás. E aqui próximo, vai lá, pode ir. ao Jardim Suspenso, existia o terreiro de João Alabá. João Alabá, ele foi o maior pai de santo do Rio de Janeiro. Ele tinha um terreiro imenso. E ele tinha uma pessoa muito importante, que era a mãe menininha do terreiro. A mãe menininha é a segunda pessoa na hierarquia dentro do terreiro. Você tem o Babão do Orixá, que é o dono do terreiro, e tem a mãe menininha, que é a ajudante do santo. E essa mãe menininha do terreiro João Alabá era a tia Ciata. Né? A tia Ciata, depois vocês vão subir ali, vocês vão ver, tem uma imagem que representa ela. E, gente, eu vou falar uma coisa assim, desculpa, eu vou ter que fazer isso, porque historiador não tem como fugir disso. Essa imagem que a gente cultua como se fosse a tia Ciata, não é ela, tá? Desculpa, não é de verdade, não é ela. Não é ela. É claro que hoje ela representa a tia Ciata, porque a tia Ciata só tem uma fotografia dela. E eu tinha essa fotografia, eu não sei onde é que eu botei, eu perdi. Deve estar no meio dos meus nudes. Eu não sei onde é que tá, depois eu vou ver se eu consigo botar no Instagram lá. Ela era diferente. Então essa moça aí não é a tia Ciata. Mas é claro que passou, né, como símbolo da tia Ciata. E a tia Ciata tem uma história muito importante, tem uma relação muito forte com essa região aqui. Né? A tia Ciata talvez seja o grande nome dessa cultura africana pulsante na pequena África. A tia Ciata, não por acaso, ela é conhecida como matriarca do samba. Né? Era a mulher que vai dar a tônica de todo o movimento cultural na região da pequena África. Ela morava na Praça 11, que também ainda é terreno da pequena África, área portuária, e ela então vai ser uma pessoa que vem da Bahia, em 1824 ela nasce, vem para cá com 17 anos de idade, e passa a viver no Rio de Janeiro, vendendo os seus quitutes, né, seus doces, na sua barraquinha baiana. Então ela se vestia como uma baiana tradicional, né? E hoje em dia, então, existem as algas baianas, também em homenagem não só a tia Ciata, mas todas essas baianas, né, que contam a história dessa resistência negra baiana aqui do Rio de Janeiro. E ela vai ser uma personagem muito importante que vai movimentar a cultura. Lembrando que essa cultura vinda da periferia, vinda dos negros, era uma cultura mal vista, era uma cultura que era caçada, proibida, não era permitido. O samba, o lundu, olha o lundu que gostou, só não sei nessa foto, você fica, nossa, eu quero essa lundu.
que é a dança sensual, que envolve o corpo, envolve sedução, né? A capoeira, o jongo, todas essas coisas eles eram vistos com maus olhos, então era proibido você. Então, pessoal, essa região, então, a Tia Seata, ela vai ter essa importância que ela vai conseguir, de certa forma, delimitar essa região como uma área de atuação do samba, do jongo, de toda essa cultura africana. Por quê? Aí entra a grande história dela. A Tia Seata, ela morava na Praça 11. Na casa da Tia Seata, diz que foi gravado o primeiro samba em disco no Brasil, chamado Pelo Telefone, de Donga, né, da outros, seu Almeida, que é aquela música assim: pelo telefone o chefe da polícia mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Essa é a segunda versão. A primeira versão ela foi censurada, né, que era o chefe da folia, mandou avisar que na Carioca tem um bloco para se dançar. E foi gravada na casa de Seata, porque a casa dela era um lugar que as pessoas se reuniam, os artistas negros, início de carreira, Pixinguinha, Donga, em todos os prazeres. Eles se reuniam na casa de Seata e lá faziam o samba. Mas peraí, o samba não era proibido? Como é que as pessoas se reuniam na casa de Seata e faziam lá o samba lá, o batuque lá? Como? Desligava. Então o que acontece? Ela tinha carta branca para agir em prol dessa cultura negra, cultura africana. Então, graças a ela, né, hoje a Pedra do Sal é um espaço mundialmente conhecido, né, por causa do seu samba, por causa da sua cultura. Isso aqui é um patrimônio dedicado, foi tombado pelo INEPAC em 1984. Ele é considerado um quilombo urbano, porque aqui em volta existiam vários escravizados, fugidos, vinham para cá, se escondiam no Morro da Conceição, se escondiam no Morro do Valongo, nessa região aqui toda. Então, a Pedra do Sal, ela conta essa história, né, de resistência, uma história de ancestralidade, uma história onde um lugar que era para ser lugar de desembarque do sal, hoje é o grande bastião da resistência da cultura carioca. Então, quem não conhece a Pedra do Sal, vem aqui segunda-feira. Segunda-feira aqui... Vai bater papo aqui? Vai tomar tudo. Eu fico tímido, não gosto não. Então, gente, vocês estão convidados a conhecerem o samba Pedra do Sal. É maravilhoso. Você não precisa falar, não, Qual é o teu nome? Ah, é? Pessoal, o passeio é bem extenso. Já estamos no final, tá? Os últimos pontos de visitação, beleza? Vamos lá.